Salve, salve, tudo bem? Espero que vocês estejam bem neste feriado e se preparando para o domingo de paz para todo mundo. Desculpa interromper aí o silêncio da viagem de você. É, E aí, boas-vindas, tudo bem, gente? Espero que vocês estejam bem, todos, todas e todos aproveitando esse feriado com todo cuidado, distanciamento social, uso de máscara e tudo que é necessário, tudo que a gente precisa nesse momento. Muito prazer ter vocês aqui hoje para essa live cujo nome é The Books Not on the Table. E vocês já vão entender o rolê que a Dandara acabou de entrar aqui, né? E pronto. Agora vou transar. E espero que vocês gostem do papo. Querida, tudo bem? Oi, Que bom te rever. tudo bem, e você? Aqui minha câmera, tudo bem. Tô aqui me ambientando, que eu tô na casa da minha mãe por causa do feriado, aí tô no meu antigo escritório e aí tô aqui torcendo pra internet funcionar, pra dar tudo certo, né? Aqui na casa da gente a internet é ruim, mas a gente já tá acostumada, né? E como é que O você negócio é tá? ser ruim em outro lugar. Exatamente. Como é que você tá nessa sexta-feira de feriado? Tudo bem? Aproveitou o dia, Sim, sim, a gente aproveita para dar descansada, né? Preparar né? algumas aulas, que algumas coisas não param, Exatamente. mas Segunda-feira deu começa tudo de novo, ao que parece, né? tudo de novo. Sim, as escolas vão reabrir Por que segunda-feira. motivo, não é mesmo? Eu não sei, algumas medidas foram prorrogadas, né? Mas Né? as escolas precisam reabrir. É verdade. Pra gente tá tudo certo, né? A gente pode continuar indo. É o que tem pra hoje. É É, isso. sei. Agora a gente tá. Já tô se aceitando, Né? A gente e já vamos aceita que dói álcool gel menos. na alma. Né? É isso. Passa álcool gel na existência, né? No espírito e vamos pra luta. Dandara, que legal ter você aqui. Já vou explicar para todo mundo que eu conheci a Dandara por causa da live e foi ótimo. Adorei quando a gente, enfim, toda semana a gente faz uma conversa prévia para organizar a live e tal, para saber como é, porque pra gente também é muito novo, né? Tá aqui, a gente tem um ano de Instagram, tá fazendo essas lives semanais por causa da UERJ e tal, é bem recente. E aí a Dandara é amiga da Juliana e eu tive o prazer de conversar, de ficar a cargo dessa live, de ter podido conversar com ela e foi uma conversa muito maneira e eu espero que a gente consiga reproduzir um pouquinho da conversa aqui agora, né? E acho que vai ser bem legal. Então, queria agradecer a presença da Dandara, embora os agradecimentos sempre fiquem para o final, a gente retoma, mas já agradecer a sua disponibilidade, as trocas e, enfim, toda essa chance que a gente tem de conversar hoje. Eu que Eu queria, agradeço o convite. imagina, eu queria começar apresentando a Dandara para vocês, que é graduada em Letras, Inglês e Literatura pela UERJ. A gente tem uma frequência, uma presença de pessoas da UERJ aqui, né? Que é um espetáculo, todo mundo, né? Everybody loves UERJ, é uma loucura. Eu não estudei na UERJ, então eu destoou, mas, enfim, todo mundo que vem aqui adora a UERJ, né? E possui especialização em linguística aplicada ao ensino de língua inglesa também na UERJ. A Dandara é professora da Rede Municipal do Ensino do Rio de Janeiro e também trabalha com aulas particulares de inglês para finalidades específicas e variadas. Já fica aí o aviso, salva essa arroba que vale a pena. Se Tem for horário, tem conversação, horário. não é? Inglês para viagem, Enem, UERJ, dicas de leitura, enfim, se vira nos 30, né? Como a gente precisa fazer e ser, não que isso seja bom, né? Mas é o que a gente precisa fazer. E além disso, a Dandara é uma viajante, e a gente vai falar sobre isso, né? Dandara é uma viajante que se definiu e ou se legendou como viaja porque o conhecimento liberta. Sim. E acho que poucas coisas podem dizer mais sobre ela do que isso mesmo, e o próprio perfil, enfim, que vocês vão ter a chance de acompanhar aqui nessa conversa. Então, seguindo o roteiro
que a gente tem feito nesse cenário, né, dessas lives, a gente sempre tem falado sobre o fato de que a UERJ mudou a data do vestibular e que anos de vestibular já são de muita ansiedade, né, de muita inquietação para as pessoas, e mesmo quando está tudo certinho, né? No ano de pandemia e com mudanças de calendário, é sempre um horror. E para você, né, como professora de inglês, para a gente conversar sobre, de modo geral, sobre as provas de língua estrangeiras, mais especificamente sobre a prova de inglês da UERJ, o que você acha dessa mudança? É ok? Era necessária? Pode rolar a prova? Não faz diferença? Fala aí. A mudança foi extremamente necessária. Não era um momento, não estamos ainda em um momento normal. Não tem como tratar com normalidade uma pandemia, né? Além das pessoas estarem vivendo um luto, porque né, a gente tem aí diariamente acompanhado pelos noticiários a quantidade de óbitos por causa da Covid, ainda hoje. Então tem essa questão emocional, psicológica. Fazer uma prova não é fácil. Sim. Né? Hoje, para eu falar, com o tempo a gente acaba se habituando a ser avaliado, né? Como professor, a gente se habitua a isso, avaliar e ser avaliado. Mas eu lembro que quando eu fiz o vestibular da UERJ, quando eu tinha 16 anos, eu não tinha um preparo ali, eu tava nervosa. Você era muito novinha, cara. Eu abri um pacote de fandangos no meio da prova. Então, assim... Fandangos melhor do que skinny. Então o adiamento foi muito necessário. Fora o acesso à internet, né? Que a gente está aqui falando que a conexão às vezes não é legal e nem todos têm esse acesso. Exatamente. A gente, às vezes, fala-se... Desculpa. Não, porque, como meus alunos da rede pública, muitos falam que têm acesso à internet, mas aquele plano, a maior parte do plano das operadoras, ele dá acesso ilimitado a Facebook, às vezes Instagram ou WhatsApp. E aí, quando você quer pesquisar ou baixar alguma atividade, algum arquivo, você não consegue, né? Porque a parte limitada é para a rede social. Então, fica difícil realmente estudar. E parece ser muito cruel até, né? E muito desigual a gente pressupor que todo mundo tem acesso à internet só porque a gente, né, achar que o acesso à internet é democrático, né? Ou, enfim, parece que a gente não está entendendo nada sobre o Brasil e sobre a nossa realidade social, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. É bem assustador, né? O acesso à água, né? A gente não tem acesso à água, saneamento básico. Pois é, e né? A gente quer falar de internet. Não é? Mandar um oi pra Geosmina, né? Pra Geosmina na água que a gente bebe, Gigoia na água que a gente, né, toma banho na praia. Então, esse adiamento foi bem necessário. Achei que a UERJ fez bem, mandou bem. Mas nesse sentido, tem uma coisa que pareceu muito para as pessoas na expectativa do novo edital, né? Quando a UERJ disse que a prova seria diferente, era sobre temas que sairiam, né, ou assuntos que entrariam e tal, e até mesmo algumas disciplinas que poderiam entrar ou sair. E aí, nesse caso, eu acho muito significativo a UERJ ter mantido as provas de língua estrangeira, né, nesse novo vestibular, porque, enfim, você poderia imaginar que, não sei, francês não faz parte do currículo básico no Brasil. Então, a UERJ poderia ter abdicado de uma prova de francês. A gente tem tido, com, né, os novos parâmetros curriculares, o enxugamento da carga de língua estrangeira no que diz respeito ao espanhol e uma maior atenção a inglês. Eu tô de sacanagem, né? E a gente vai começar a falar sobre isso mais pra frente. Não é uma maior atenção a inglês, mas assim, inglês rola. Né? De alguma forma, sempre tem inglês e espanhol tá sempre ali. Às vezes tem aula, às vezes não tem. As pessoas levam menos a sério e tal, embora, né, o Brasil seja um país latino-americano. Mas, enfim, a manutenção das provas de língua estrangeira, para você, tem uma importância não só como professora e por ser a sua área, mas também do ponto de vista de uma categoria profissional, assim, de validar o conhecimento e os assuntos, enfim, as abordagens que vêm das línguas estrangeiras? Sim, sim. A gente brinca, né, na educação
base ali que o inglês a gente é submatéria. Inglês, educação física, arte, Sociologia, tô junto. sociologia, a gente é submatéria. Muito, O que é muito. importante é matemática, É. né? Então, assim, manter as disciplinas, Uhum. a parte de língua estrangeira e até aumentar, né? Porque eles aumentaram duas questões de Verdade. língua estrangeira, eu achei muito importante, até porque a quantidade de pessoas que conseguem entrar, né? Ah, consegui, estou na Aham. faculdade. Aí você tem um artigo em língua estrangeira. O que você Sim. faz? Né? Então você precisa dessa habilidade, dessa compreensão de leitura Sim. durante o seu período na universidade. Eu acho que é essencial para você até ficar um pouco mais tranquilo, né? Para conseguir passar ali por aquela leitura de maneira menos desesperadora. Então eu Claro. achei bem legal, porque você vai precisar da língua estrangeira no ambiente universitário. Uhum. Então não faz muito sentido você retirar algo que você futuramente vai precisar de qualquer jeito. Verdade, verdade. Uma, uma outra coisa que a gente tem falado e que tem sido objeto de preocupação de muitos estudantes é o fato de que a prova discursiva não está mais no horizonte deste vestibular da UERJ, né? E para alguns cursos, especificamente, também havia inglês. E aí, em todas as conversas que eu acabo acompanhando, as pessoas ficavam: ah, mas eu estava estudando para a prova discursiva, então agora o que eu faço? Eu jogo tudo no lixo, não serve mais para nada e tal. E para as línguas estrangeiras, vale a mesma coisa? Para inglês, especificamente. Já que não tem prova discursiva, acabou, não tem mais o que fazer. Não, mantém, segura esse conhecimento aí, continue estudando, porque na prova objetiva, a UERJ ela pede que você, ela exige que você consiga compreender as relações de sentido, né? Entre as frases, aquilo que o texto quer passar, qual é a ideia, a temática. Então, você precisa ter essa compreensão. Então, se você estava pronto, se preparando para Uhum. escrever, para falar sobre algo, né? Então, continue estudando, porque você vai Sempre. precisar estabelecer essas mesmas relações de sentido na prova objetiva. Uhum. E nenhum conhecimento é jogado fora, né? Na Não, verdade. nada, nada. Legal, acho que é importante essa coisa de calma, né? A gente chegou até aqui, falta pouco, vai dar certo. Né? A gente também tem esse papel de psicóloga quando chega nessa etapa, né? Uhum. Sim, com certeza. E aí, pensando sobre o vestibular, assim, vestibular de. Eu vejo muito na escola, né? Pessoas absolutamente desesperadas estudando inglês, porque é tudo muito diferente do que essas pessoas aprendem nos cursinhos e elas são, né, bilíngues e a prova de vestibular não é exatamente o que elas esperam. Como é que inglês no vestibular? É esse monstro, esse bicho de sete cabeças mesmo? Ou é tudo ok? Então, a galera que normalmente faz cursinho diz, ah, eu falo inglês e tal, eu falo Uhum. espanhol. Só que o curso, ele não é um preparatório para o vestibular. No vestibular Sim. e no Enem, são exigidas outras habilidades que Uhum. talvez no cursinho não é que você não tenha aprendido, você não tem essa manha. Né? Então, uma galera que faz, sei lá, 6 anos de cursinho, até brinquei hoje no meu Instagram e tal, e uma menina falou: Nossa, eu fiz 6 anos de curso e eu errei questões de inglês. Eu falei: mas é isso mesmo. Então, não significa que você vai Não é tudo saber isso, né? fazer a prova. Você precisa estudar as provas Uhum. anteriores. Não é só saber o idioma. Uhum. E tem umas diferençazinhas entre o vestibular da UERJ e o Enem, né? Também. Até onde eu peguei, você estava falando que a ideia do cursinho, né, o que o cursinho prepara, não é o vestibular, o foco é diferente e tudo mais. E pensando nessas diferenças, tem a própria diferença entre os vestibulares, né? A forma como inglês e línguas estrangeiras são abordadas nos vestibulares não é igual. Entre o Enem, que é o nosso exame nacional e que acaba, né, tendo mais destaque, a gente já sabe que tem uma diferença. Para o UERJ, você consegue destacar ou dizer para a galera assim, o que tem de diferente do Enem para o UERJ? Sim. O Enem, ele, ele é muito o que a gente chama de inglês instrumental. Você tem texto em língua estrangeira
e você tem as perguntas e opções em português. Uhum. Então, e são vários textos. Você pode ter, quando eu digo texto, você pode ter uma charge, você pode ter um artigo de opinião. O Enem ele não utiliza o mesmo texto para todas as perguntas. Ah, tá. Ele muda, né? Pode ser, sei lá, eita, que esqueci a palavra em português. Uma Pode propaganda, ser em né? inglês. Um ad, Guarani, advertising. Guarani. Ai, como é Pode que ser um diz isso em ad. inglês? É muito chique isso, Dandara. É porque até a galera do marketing usa ad, né? Advertisement. Aham, Então eu tô aqui, um ad, é uma propaganda, uma publicidade. Pode ser algo assim. E aí aham. você tem essas diferentes leituras. Na UERJ, você tem um Sim. texto de uma lauda, praticamente, e aí você pode ser uma música, pode ser também um artigo de Uhum. opinião, pode ser um poema, mas normalmente eles são longos, eles ocupam uma lauda. E aí você tem as perguntas e as opções também em língua inglesa. Então, além do candidato Aham. precisar compreender, além de precisar ter uma noção do texto, que é Aham. longo, ele também precisa compreender aquilo que está sendo pedido na pergunta, que já é no Entendi. idioma escolhido. Então, essa é basicamente a diferença assim, né, do formato da prova, do Enem para o UERJ. O que não Uhum. faz um mais fácil que o outro, né? Que a Mas o galera às vezes fato. acha. Desculpa, termina. Não, é porque a galera às vezes acha que pelo fato do enunciado, né, da questão do Enem estar em português, e as opções também, eu entendi o que está sendo pedido e tranquilo. Uhum. Não necessariamente, Sim. tá? Então, uma não é tão mais fácil que a outra, não. Sim. E o contrário disso também, né? O fato de a UERJ destacar que tanto as perguntas quanto as opções de resposta têm que ser dadas em inglês e espanhol ou francês, enfim, as línguas estrangeiras em geral, também criou esse mito de que as provas de língua estrangeira são muito difíceis, né? No vestibular da UERJ, ou são mais difíceis. Um pouco contrariando a regra, porque a galera sempre fala que o vestibular da UERJ não é que ele seja mais fácil, mas a prova é mais realista, é uma prova que não tem pegadinhas, né, que as pessoas conseguem fazer com um pouco mais de tranquilidade. E aí, uma língua estrangeira inverteria isso ou não necessariamente? Não, não. É só aparência mesmo. Não, não tem muita Uhum. pegadinha na prova da UERJ. Por exemplo, se Legal. você tem. A princípio, eu acho a UERJ muito generosa em colocar palavras cognatas. Eles Aham. poderiam utilizar. Uma... Existem várias palavras para expressar a mesma coisa, né? E aí a Sim. UERJ ela tenta pegar aquelas palavras que têm um radical ali, alguma base com português. Então Ah, você tá. consegue identificar, né, aquelas Uhum. palavras que se parecem, né? Você tem, sei lá, imagine, imagine. Tá escrito Ah, igual, sim, sabe? Mas você poderia utilizar uma outra palavra para dizer a mesma coisa. Então a UERJ ela pega o claro. cognato e coloca nos seus Uhum. enunciados e muitas vezes nas opções também, para tentar já Ah, tá. ajudar o candidato, né? E Uhum. não tem muita pegadinha realmente. É uma prova, acho que bem direta, bem honesta, assim, até na parte gramatical. Se tem algo sublinhado, o que poderia expressar o mesmo sentido. Às vezes tem um but, e na opção tem um Aham. however. E aí você já Uhum. anula tudo aquilo, porque você sabe que but é mais, however é porém, né? Mais porém, contudo, entretanto, você já anula as outras. Sim, essas perspectivas em geral, claro, faz muito sentido. Faz muito sentido. E de alguma forma, você acha que isso pode ter a ver com o fato de que a UERJ não tem um banco de questão, né? Então, você não contrata um grupo de pessoas que faz as provas, ou uma empresa, enfim, você não terceiriza esse serviço, vamos dizer assim, entre aspas, mas o próprio corpo docente da UERJ é responsável por fazer as provas. Uhum. E aí, Sim. acho que isso é um pouco como se a UERJ se demonstrasse na prova, né? E também dissesse quem é que ela quer que esteja na universidade, quem é que ela quer que esteja nesse vestibular, né? Pensando em inglês e tal, no departamento de letras,
é possível ver o corpo docente na prova, assim, as pesquisas, as coisas que você discute, ou depois que você entrou na universidade, coisas que você viu no vestibular, depois você, né, viu que ali na universidade aquilo era conduzido por pesquisas, atividades assim? Ou não dá para pensar tanto nisso? Dá para pensar assim. Eu lembro, eu acho que eu não cheguei a comentar isso com você na nossa primeira conversa, Uhum. que uma das minhas primeiras aulas na UERJ, quando a professora era uma aula de língua inglesa, inclusive, ela começou a introduzir o tema, ela falou, mas isso estava no vestibular. Então vocês sabem, né? Porque vocês estão aqui. Ai, Ah, gente, legal. tipo, como é que ela sabe? Aí depois que a gente começou, isso foi no primeiro período, depois que a gente começou a Aham, entender que eram os professores da UERJ que faziam, elaboravam as questões. Então ela aham. falou: vocês sabem isso, porque isso estava no vestibular. Então era um conhecimento básico para vocês estarem aqui. Então, Ah, assim, legal. é muito legal, porque é realmente aquilo que eles esperam que você saiba. Uhum. Né? E dá para ver algumas ideias também como um grupo, porque a prova da Uhum. UERJ ela conversa entre si, né? Você tem matemática, então ela é bem Sim. fluida, é bem tranquilo, eu acho, de se fazer, como a galera diz. Então você Uhum. consegue ver um trabalho em equipe, de verdade, dos Legal. departamentos. Eu acho isso muito legal. É a Amei. educação, né? É assim que deveria funcionar. É assim que a gente deve, principalmente assim que a gente deveria fazer, né? Nem sempre a gente faz, mas é assim que deveria ser. E no nosso papo de quarta-feira, estava falando sobre um pouco sobre os temas da prova e tal, e quando a gente conversou sobre isso, eu falei assim, uma coisa que eu acho que rola é que no departamento tem uma galera que a gente falou sobre a UERJ, da generosidade das provas, de que essa generosidade tem a ver com o fato de que o corpo docente elabora as provas também, né? E de alguma forma tá ali naquela expectativa de quem serão, né, os seus calouros e caloras. E se a gente pensar sobre os principais temas, assim, agora quem vai estudar para inglês especificamente, né? Não só. E óbvio que a gente, nessa parte, você vai dar uma dica que vai incluir espanhol e francês também, mas é, quem vai fazer vestibular e vai olhar o que precisa estudar, quais são os temas mais comuns para o vestibular da UERJ, Dandara? Então, a UERJ ela sempre traz temas atuais, né? Algo como natureza, formato da Terra, que aconteceu ano passado. Ah, E aí, normalmente, esse tema ele norteia a prova, não é um tema específico para cada, né, disciplina ali. Então, você sempre tem um texto base, que é o primeiro, na verdade, e através desse texto base você vai ter uma direção ali de língua portuguesa e de língua estrangeira também. Então, são sempre questões atuais, é a mudança climática, uhum, talvez agora possa vir algo sobre fake news, não uhum. sei, epidemia, não sei. É difícil chutar, né, o tema É. que virá. Mas é algo sempre muito atual, parecido com o Enem nesse Uhum. sentido. Sim, a ideia de falar sobre atualidade também de alguma forma, temas que também são inquietantes nos países de língua inglesa, né? Então, se a gente pensar nos Estados Unidos, por exemplo, poderia ser Black Lives Matter. Se a gente pensar no Reino Unido, poderia ser algo ligado ao serviço de saúde, ou Brexit, enfim, a prova de inglês ela também tem essa característica, né? As provas de língua estrangeira em geral, elas têm essa característica. Elas também são um elemento cultural, né? Não é Sim. só a gramática. Inclusive, o Black Lives Matter é bem atual, porque nós tivemos episódio, né, de George Aham. Floyd nos Estados Unidos, tivemos manifestações ao redor do mundo, na Europa derrubaram estátuas, enfim. Sim. Nós tivemos vários movimentos, aqui no Brasil nós tivemos protestos também, então nós Aham. tivemos algumas conexões aí com o movimento durante a pandemia. Aham. Então, E é algo que agora estamos pode se... na semana do julgamento, né? Sim, Do caso dos Estados Unidos, o que cá entre nós.
não sei o que você acha disso, mas sempre me inquieta muito a quantidade de vezes que essas imagens ficam sendo repetidas na televisão. E eu nunca consigo achar que é só por questões de informação, sabe? Que você precisa passar a reportagem e dizer que você tem um novo ângulo da câmera, enfim, expondo a situação em que George Floyd foi assassinada, né? Eu sempre acho que tem, não sei, um certo fetiche com, com as Em dores ficar desses corpos Uhum. Sim, sim. Tem um e certo ficar fetiche reproduzindo nisso essas aí. imagens infinitamente. Não sei, me incomoda bastante. Essa banalização é muito assustadora mesmo, assim. Fiquei pensando isso ontem, acho, que teve uma reportagem falando sobre o julgamento e de uma nova câmera e novas imagens, e aquelas imagens ficaram passando. Enfim, é, me incomoda profundamente. Mas voltando a trazer isso para o tema vestibular, né? Não que a gente não possa falar sobre isso, acho que inclusive deveríamos, mas sobre os temas, assim, quais seriam os assuntos que você, como professora, e que se você falando para os seus estudantes que vão fazer vestibular para a UERJ, que você diz assim, isso cai, estuda isso, o que seria? Marcadores de discurso. Uhum, Marcadores de discurso sempre cai. Aqueles conectivos, né? Que a gente fala as linking words, conjunções uhum, sempre vai cair. Vai ter algum momento, porque normalmente na prova de língua inglesa, pelo menos é de inglês, né? O que eu uhum, percebo é uma primeira questão perguntando sobre a relação do texto de língua inglesa com o texto base. O texto que a uhum, pessoa já leu lá no início da prova. Então, a primeira questão, pelo menos nos últimos 3 vestibulares, né, eles uhum, mantiveram isso. A primeira questão é alguma coisa estabelecendo esse vínculo dos dois textos. Então, começou a prova, lê aqueles textos lá, o texto base primeiro, preste atenção uhum. naquilo ali, lê o texto inteiro. Que a dica que muitas vezes que a gente dá é vê as perguntas e aí mapeia no texto, mas o texto base você lê completinho, porque ele tem uma ideia principal ali para a avaliação inteira. E, e aí depois vem normalmente algo perguntando sentido, né? O tal trecho, o autor fala tal coisa. Sei lá, qual a relação desse trecho com o trecho das linhas 18, 19, 20. E aí você tem que saber os conectivos, porque, por exemplo, Uhum, teve uma questão em que eles colocaram um trecho e perguntaram como ele era relacionado da linha, sei lá, 18 à linha 20, se eu não me engano. E aí, quando você via a uhum, linha 18, a questão começava com however. E aí uhum, você tinha na opção, que é né, o mais, porém, e aí você tinha na uhum. opção a opção contra-argumento, que é a opção correta. Ou seja, você já poderia anular as outras ali, eu nem li o restante, né? A gente sempre fala, dá uma lida, mas se eu já tenho um Aham. however, que Nesse eu já caso quero funcionava, mostrar, né? funcional, eu já estou mostrando um outro ponto de vista. Então Uhum, você não fica tão perdido naquelas 3 linhas de frases ali de texto em inglês. Então preste sempre aham. atenção nesses conectivos, na mudança de ideia, ou aquilo que agrega. Isso é bem importante. Sempre Legal. cai. Voz passiva cai também bastante. Mas com Uhum, qual intenção, né? Aquilo ali é utilizado. E mais aham. do que? E gramática. Grama- Gramática. Sempre tem questões gramaticais. Mas as questões gramaticais não são para você identificar o tempo. Ah, isso aqui é o que? É present perfect? Simple past? O que é Aham, isso aqui? Não, a UERJ não quer saber isso. A UERJ quer saber por que aquele tempo verbal foi usado ali. O que ele expressa? Ele expressa uma hipótese? entendi. Uhum, Ele expressa uma possibilidade? Ele expressa um uhum, evento que começou no passado e terminou lá ou está tendo algum efeito aqui agora ainda? Né? Ele não vai uhum. perguntar que tempo verbal é esse. Isso aí eu acho muito difícil acontecer. Eu não vi acontecer, né?
Então, Sim. não basta saber formar a frase, a gramática. Você tem que saber para que aquilo ali é utilizado, qual a intenção daquilo ali. Uhum. A ideia de compreensão, né? Mesmo Isso. da língua e do texto. Isso, porque tem tempo verbal que não tem em português, né? Em inglês e não tem em português. Então, não dá nem para traduzir direito. Dá para traduzir, mas não ao pé da letra. Você tem que entender por que eles usam aquilo ali, em qual contexto. Que seria, por exemplo, o present perfect. Beleza. Interpretação de texto, tem? Tem, tem. A ideia que o autor quer passar. O que o autor diz ali? Por exemplo, ano passado, falou sobre formato da Terra, né? E aí no texto, o autor ele usava vários argumentos que deixava claro ali que a Terra não é plana. Então, você vai ter alguma pergunta referente a isso. Qual o posicionamento do autor? Por que ele construiu isso aqui tudo? Foi para dizer que existe uma briga entre terraplanistas e a outra galera? Não, na verdade ele deixou claro ali que a Terra não é plana. Então, tem essa interpretação. Ousado esse autor, né? Que fica Ousado. dizendo que a Terra não é plana. Ele falou, não é. Isso bate com aquele ponto que você tinha falado de temas recentes, né? De ser uma prova sempre muito ligada a questões de atualidade, e que aí mudança climática, meio ambiente, questões sociais, de direitos, enfim, podem aparecer, né? Na prova. Sim, sim. Nesse grande texto que você disse que é sobre o qual as questões são feitas, né? Isso, e tem relação com a ideia daquilo que a universidade defende, né? Dificilmente você, galera que fez o último vestibular, viu um texto falando que a Terra não é plana. E aí, se você chegar na aula e falar, não, porque a Terra vai ficar assim, mas tu fez o vestibular mesmo? Você entende o que a gente pensa aqui? Você compreendeu? Então, fica bem claro. Que lugar é esse, né? Pra onde você quer entrar? Você sabe como é que a gente pensa? Você fez uma prova. Entendeu? Você assinou essa regra aqui. Você sabe. Você faz claro louco. que quero continuar, né? É a gente dando a nossa privacidade para os aplicativos. Exatamente. E você tinha comentado comigo uma dica que eu achei sensacional quando você fala sobre dar uma olhadinha na prova de espanhol e de francês. E aí, explica pra galera, o que vale dar uma folheada lá para ver a prova da galera? Então, em espanhol sempre tem, como a prova é toda em inglês, né, toda no idioma lá pedido, mas eu não sei uma palavra ou outra. Normalmente tem uma questão que é idêntica, tá? Eu já cheguei a achar duas, mas tem uma, e é o mesmo número, é a questão 26 de inglês, talvez às vezes é idêntica a 26 de espanhol, é o mesmo número. Okay. Então, na dúvida, não sei, não tô entendendo nada. Dá uma olhada em espanhol. Vê lá. De repente tem uma palavrinha lá que vai te ajudar. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil, porque os falsos cognatos dão uma atrapalhadinha na nossa vida, né? Aquelas que parecem, mas não é. Mas muitas vezes parece A UERJ não quer te enganar tanto, não. Então, dá uma olhadinha lá em espanhol, que pode acontecer, que acontece normalmente ter uma questão idêntica de inglês, é o mesmo número. Legal. Pô, essa dica assim, é um arraso. E depois dessa dica a gente vai falar de estratégias de estudos. Como é que se estuda inglês? Como é que se estuda inglês para o vestibular da UERJ? Então, depois você foi lá e olhou a prova de espanhol. Mas qual é a dica de inglês para inglês? Vai lá. Então, cada pessoa aprende de uma forma, né? Você, ainda mais quem vai tentar vestibular, quem vai tentar um concurso, né? Você tem que entender como você aprende. Quando a gente fala de língua inglesa, você tem que construir, você tem que ter vocabulário. E como você vai adquirir esse vocabulário? Você pode usar músicas, e aí você tem aplicativos, onde tem um aplicativo chamado lyrics.com. Lyrics. E aí você começa a aparecer a música, e aí você tenta preencher, sabe aquele exercíciozinho velho? Que aí ouve, parou.
preenche aqui. O que a pessoa falou? Tem aplicativo para isso, tem lyrics. Você pode... Filmes e séries, você pode utilizar essas legendas em inglês. Mas é aquilo. Pega uma coisa tranquila, né? Talvez Você até que você vai... já tenha visto, né? Que você já acompanha, já esteja acompanhando no serviço de streaming, né? Você vai lá e muda a opção da legenda. Isso, e algo atual. Se você pegar, sei lá, uma série de época, um filme de época, é outro vocabulário, cara. Aí você vai pegar um Grey's Anatomy, você vai ter um vocabulário lá de medicina, de planta, e não é isso que você Muito quer. específico. É. Então pega um Stranger Things, pega uma coisa atual pra você tentar fazer uma relação ali. Essas séries mais moderninhas que todo mundo gosta. E Entendi. aquilo, tradução ajuda? Ajuda. Ajuda. Mas tenta não traduzir o tempo todo, né? Tentar explicar aquilo ali, aquela palavra no próprio inglês. A gente usa muito isso em curso, sabe? Mas o que você quer dizer? Tenta me falar. Eu esqueci a palavra, mas tem outro jeito de dizer essa palavra? Tem outro jeito de dizer a frase? Então você forçar o seu cérebro a fazer esse exercício é um exercício que ajuda a juntar esse vocabulário que você tem, a juntar essas palavras, né? Mas o que? Cara, até A questão de Duolingo. traduzir tudo, né? A gente traduz tudo. Cara, Duolingo, pega esses aplicativos e faz, assim. E exercícios de gramática, não tem como fugir muito, não. Você Tem que rolar precisa... ainda rola aquele complete, né? Você tem que saber. Porque, sei lá, às vezes tem uma questão de... Eu acho que foi, não sei se foi 2018, o vestibular, que pediu para você marcar qual era a voz passiva. Só que a voz passiva tem verbo to be. E aí você não sabe o verbo to be. E só tinha uma questão com o verbo to be. Entendi. Tava na cara qual era a questão certa. Aí E aí fica você difícil. não sabe por quê. Você não sabe construir a voz passiva. Pois é. Ou seja, a questão foi legal pra caramba, sabe? Só tinha uma possibilidade, porque só uma tinha o verbo to be ali. Então, se você souber construir, souber como aquilo ali é construído gramaticalmente, você vai identificar. Então, dá uma atençãozinha para a gramática, sim. Mas foca na construção, mas também por que aquilo ali é utilizado. Tá? Aquilo ali expressa uma condição, o porquê aquilo ali é utilizado. Boa. Aproveitando isso, a Juliana colocou aqui uma pergunta que acho que já até ajuda a gente a fazer a transição para falar sobre inglês e submatérias e por aí vai. Mas ela diz assim, e a galera que nunca ligou para inglês, né? A galera bilíngue, né? Que já sabe falar inglês, vai para Disney todo ano. Aí chega na época do vestibular, tem a prova de inglês que tem essa especificidade que você já falou, mas tem uma questão que a Ju pontua, né? É a galera que precisa acertar tudo. Que não pode errar nada, que tá atrás do A, que tá atrás da nota máxima, ainda mais esse ano, né? Com uma prova diferente. E aí, qual é a dica para essa galera que tava nem aí para inglês a vida toda? Então, primeiramente, eu ainda tenho vaga nas minhas turmas de inglês para a UERJ agora em abril. Primeiramente, Melhor propaganda. link na bio, @Dandaritz. Ainda tem vaga. Segundo, provas anteriores, cara. Provas anteriores. Pega tudo ali e estuda. Estuda as provas anteriores, para você tentar entender o que. Você vai ver um vocabulário diferente, né? Porque muda. Mas você vai ter uma noção daquilo que é pedido, que não é pedido. Mas dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de fazer alguma coisa. Dá. E vamos ligar um pouco mais para a língua inglesa agora, né? Vamos, né? Vamos dar se liga também. Né? Precisamos acabar com essa questão da submatéria, assim, que aflige todas as disciplinas de um tempo. Para o inglês, de modo geral, acho que a gente ainda tem
uma questão que está muito da entrada do mercado de trabalho, né? Que o inglês vai ser exigido na faculdade e tal. E as pessoas até dão um pouco de atenção. Eu não sei se essa é a minha impressão, porque eu não dou aula de inglês. E aí, como é que você vê isso? Qual é a importância do ensino de língua inglesa na escola? É, a escola, o legal é que a escola deveria preparar, né, o língua estrangeira para você ter uma base, né, ensino de base, para você ter uma base. Porque na vida adulta, digamos assim, a gente acaba utilizando o idioma com uma finalidade específica, por exemplo. Algumas pessoas precisam muito escrever e ler, porque no trabalho, você trabalha, sei lá, numa multinacional, mas você não conversa com as pessoas em inglês, mas você recebe informação e precisa dar essa informação no outro idioma. Quem vai seguir no meio acadêmico precisa ler em outro idioma, inglês, francês, é muito utilizado, né, no meio acadêmico. E aí a gente acaba... Eu lembro que na época da faculdade eu ganhava dinheiro traduzindo o artigo pra galera, que ninguém sabia. Opa. Aí todo mundo ia lá na área do setor de letras, né, procurar a gente para traduzir artigo. Então, no meio acadêmico é necessário essa questão da leitura. Não vou pedir para você escrever, talvez nem falar muito. Já pode acontecer, mas nem tanto. Mas você precisa da leitura. Quem quer trabalhar, às vezes, com turismo, quem quer viajar, precisa falar. Então, assim, essas habilidades que a gente tem potencial de desenvolver na escola, essa escuta, a fala, a leitura, a escrita, que com certeza você vai utilizar uma delas, né, na vida adulta, acho que isso é fundamental, né? Criar essa base para a galera. E aí, mais na frente, você vai aperfeiçoando aquilo que, de fato, você vai usar na sua carreira. Sim. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Tem uma questão cultural já, eu acho, que é a ideia de que, sei lá, e quando eu falo cultural é uma coisa que está muito intrínseca, né? Que é, cara, inglês da escola é esse inglês aí, inglês mesmo eu vou aprender no cursinho, né? O que é isso, assim? O que isso provoca para você, por exemplo, que é uma professora de educação básica da rede municipal do Rio de Janeiro? O que isso implica, essa cultura da escola versus o cursinho? O que isso afeta a sua vida como professora? Não, assim, primeiro, mensagem para os alunos. A aula que a gente dá no cursinho é a mesma que a gente dá na escola. A gente tenta, né? Porque às vezes na escola são mais alunos. São muitas pessoas, então não dá para fazer algumas atividades. Mas os exercícios, muitas vezes, que a gente dá no cursinho, é o que eu estou usando na escola, tá? Sim. Então, E preste aí, na atenção, verdade, o que porque não muda não é é você, né? O inferior. foco da galera, né? Né? Eu tô fazendo a mesma coisa aqui, ó, pra galera lá e pro ensino público. E, Uhum. e no ensino de base, assim, poxa, é complicado, né? Ter essa valorização dentro da própria área, né? Que às vezes no Fundamental 1 a gente não precisa aplicar prova, porque tem um professor, aplica se quiser, né? Tem um professor, não é titular, esqueci o nome. Eita, professor. Enfim, fala que é o professor da turma, que aí dentro da. Gente. Professor regente. E aí, os professores de inglês, educação física e tal, parece que é o professor de inglês e educação física e outra coisa. A gente está fora daquilo ali. Mas nós também somos professores regentes daquelas turmas. Então, às vezes, até na própria escola, né, eles não abraçam tanto a gente. Falar, você não precisa conversar com o responsável, não. Só o professor regente. Mas também estou aqui, sabe? Então, a gente encontra algumas barreiras até dentro da própria instituição, né? E há uma luta para tentar quebrar isso. Porque são poucos tempos de aula. Então, ainda a gente precisa de uma valorização profissional. Porque aquilo que a gente dá para o aluno particular, o curso, eu posso pegar essa mesma qualidade, tempo. A gente tenta, né, jogar tudo isso para a rede pública, só que nem sempre a galera entende dessa forma. E da sua experiência como... Queria que você compartilhasse um pouco para a galera que está aqui.
da sua experiência de estar na pandemia e dando aula remota, né? Usando o aplicativo Rio Educa. Como é que é ser professora de inglês no meio de uma pandemia? Como o Dandara lida com esse aplicativo? Vocês se gostam? Muito ruim, gente. Muito ruim. Muito ruim. Queria estar dando aula assim, olhando para a cara do pessoal. O aplicativo, o problema do aplicativo ali para a gente é, eu dou aula, né, na escola Bahia, o meu público é base, a maior parte do meu público é da Maré, né, da comunidade da Uma escola Maré. que fica na Avenida Brasil, né? Que você me disse, inclusive. Isso, isso, é minha escola é na Avenida Brasil. Então ela pega uma galera de bom sucesso, né, do outro lado, e também a galera Sim. dali da Maré. Então, nem todo mundo. É questão do pacote de dados, do Wi-Fi. Às vezes tem que esperar o pai chegar ou a mãe para poder fazer uma atividade. Então a gente não consegue se encontrar Do muito no horário equipamento, né? equipamento. Então a gente não consegue se encontrar muito no aplicativo no mesmo horário para poder trocar, nem que seja uma mensagem. Né? Eu vejo no dia seguinte, às vezes, a mensagem que o aluno mandou, porque às vezes ele mandou à noite, quando a mãe chegou do trabalho e deu o celular para ele fazer o dever. Entendeu? Então, o aplicativo já não é tão bom. E aí, sem acesso, dificulta um pouco mais. A experiência não é muito E acho legal, que não. Não é muito legal, não. não, né? Não é nada legal. Né? Quanto tempo demorou para você aprender que home office era morar no trabalho? Né? É basicamente isso, nosso momento. Né? E que você, enfim, não é o seu caso, já que você não pode desenvolver atividades assíncronas, como você um dia acordou e era youtuber. Né? É basicamente isso que a pandemia fez com professores e Sim. professores. Né? Mas o aplicativo não permitir que as aulas sejam síncronas deve dificultar muito, tanto a sua relação com esses estudantes, essas estudantes, quanto o próprio aprendizado, né? Porque é exatamente isso, assim, é desconsiderar que nem todo mundo tem tablet, celular, computador, Wi-Fi, pacote de dados que vai permitir seguir ali estudando inglês com você, né? Isso. Uma das estratégias que minha escola utilizou foi colocar o conteúdo no Facebook. Porque, Aí tá por no exemplo, pacote de dados. tá no pacote de dados. E, por exemplo, no aplicativo, você manda um exercício em Word, né, em Doc. E aí ele pode abrir e digitar a resposta ali. Só que nem todo mundo sabe fazer isso. Agora, no Facebook, ele pega, ele vê ali a questão, ele faz um caderno, tira uma foto e manda no comentário. E aí a gente tem lá aquele batalhão de comentários, né? Então, é complicado, Né? Quem disse que isso era mas fácil? mas é uma das. É assim, a maneira. Foi a melhor maneira de tentar resolver. Era isso o WhatsApp, mas aí o WhatsApp envolve uma coisa muito mais pessoal, né? Minha escola tem mais de 400 alunos. E aí você ter o seu telefone compartilhado ali para Circulando. 400 responsáveis é muito difícil, assim, né? Eu dou aula para quase a escola inteira. Então, a rede social acabou se tornando uma maneira da gente trocar conhecimento, de fazer essa avaliação. O que, por um lado, é bom. É bom. É um bom conteúdo a ser consumido. Sim, sim. E é um jeito de transformar essa ferramenta em aliada, né? Que é o que tem. É isso, assim, é da gente entender que talvez o que seja mais democrático hoje, acesso no Brasil, não é acesso à internet, é acesso à rede social, né? Pois é. Por causa. E aí é isso, assim. Não dá para usar o aplicativo, né, da Secretaria Municipal de Educação, mas dá para usar a rede social e tal. E acho que isso nos leva para o nosso penúltimo tópico da conversa, que até me fez ter um insight para o nome dessa live, né? The Book is Not on the Table. Que é. Cara, isso mudou, né? O aprendizado de inglês Mudou. mudou. A maneira como as pessoas lidam com o inglês mudou. A gente conversava e compartilhava assim.
no subúrbio, tudo que você tinha era assim, cara, se você tá ali, você precisa estudar, para conseguir estudar, a gente vai fazer um esforço, vai juntar uma grana, você vai fazer um curso de inglês. Né? Foi assim com a minha Inglês e família. informática. Inglês e informática. Foi assim com a minha família, foi assim com a sua. Deve ter sido com uma família de uma galera que está assistindo e vendo a gente, seja ao vivo, seja depois. É, que era isso, né? Para você seguir estudando e para você chegar lá, onde quer que esse lá fosse, você tinha que fazer um cursinho de inglês e um curso de informática. E isso mudou, né? Que a maneira como a gente lida com o inglês hoje é completamente diferente. Então, onde é que está esse aprendizado agora? Se o book não está mais na mesa, menino. Pois é. Tem vários tipos de conteúdos aí para serem consumidos, né? O inglês ele está acontecendo cada vez mais naturalmente. Por exemplo, você vê uma galera falando, eu não sei inglês, mas dublando aqueles vídeos do TikTok em inglês. E aí eu fico, 30 como segundos, assim? né, de dublar. Ou com uma música que está dizendo algo que é relacionado àquilo que você tem que fazer, o movimento que você tem que fazer, né? A cara, o movimento, a dança, que você tem que fazer no vídeo. E assim, você pode de repente ter copiado de alguém e tal, mas tá ali, sabe? Então, as plataformas digitais, YouTube, Instagram, não, a gente não perdeu esse hábito de pegar o livro, né? Pra poder ver alguma coisa. Dicionário, tem dicionário offline que você também pode utilizar se precisar. Então, acho que as ferramentas digitais, assim, quando utilizadas para estudar, você tem uma variedade bem legal, assim, de possibilidades. Sim. E eu acho mais divertido também. E aí, eu te perguntei, né, quando a gente estava conversando, assim, que para minha geração, enfim, para gerações em geral, de quem é pobre, negro, suburbano, periférico, enfim, era muito urgente aprender inglês, porque era quase era o que ia ser determinante, assim, né? E eu não sei se isso mudou e queria que você me falasse se está mais valorizado, menos, se continua sendo tão urgente estudar inglês como foi pra gente. O idioma ainda é valorizado. A gente vê aí muitas coisas em inglês. Ele é bem valorizado, sim. A gente entende a necessidade dele profissionalmente, né? Ia fazer o meme da Kardashian. Rica! Em inglês é valorizado, ela tá rica! Pois é. Então, essa questão dos próprios memes. Se você quer rir, quer entender uma piada, às vezes tem que saber o inglês ali. Uma coisinha boa, mas tem que saber. Então, o idioma ele não está desvalorizado, mas eu acredito que essa urgência que a gente tinha lá atrás, de não, tem que fazer o inglês, isso aí já está um pouquinho mais tranquilo. A galera pensa, não, eu posso aprender um pouquinho depois. Dá para deixar para depois, não tem problema. Mas o idioma não deixou de ser valorizado, não. E exigido. Né? A galera só tá deixando um pouquinho mais para frente agora. Boa. Isso é muito legal. E pra gente encaminhar para o encerramento, nem que eu quisesse, mas né, só porque a gente pode encerrar e deve. Como eu falei no início, né, da live, na outra abertura, né, você se define numa legenda de uma foto no seu perfil, que é o @dandarix aqui no Instagram, sigam, vale a pena. Você fala que viajo porque o conhecimento liberta. Eu queria que a gente encerrasse esse papo falando sobre as suas viagens, que o seu perfil também é um perfil de viagens. Acho que está... E é óbvio que isso tem uma relação com o idioma, né? Também, mas não só. Sim. Primeiro, eu tô chocada que você tenha achado essa foto, que ela não é recente. E assim... Não é que eu estivesse stalkeando, tá? Eu tava tentando te conhecer melhor. Desculpa. Essa foto não é recente, não. Mas... Desculpa, que coisa horrorosa.
Tranquilo. Vê agora na mente. E a questão da viagem. Viajar é um grande aprendizado, gente. E não no sentido luxuoso e que eu tenho que ficar em hotel, piscina, aquela coisa. Que aí, no caso, não é o meu estilo de viagem, não é o tipo de viagem que eu curto muito. Né? Se acontecer também, eu não reclamo. Se quiser patrocinar, estamos aí. Né? Não reclamo. Mas eu gosto dessa coisa de você viajar como conexão mesmo. Dentro do Brasil, eu comecei a praticar mais o inglês através de viagens aqui. Né? Eu fiz, por exemplo, uma travessia dos Lençóis Maranhenses. Para quem não sabe, é possível atravessar os lençóis andando. Sim, E eu fiz uma travessia de 3 dias dos lençóis. E no meu grupo só tinham 2 brasileiras, eu e mais uma. Né? Tinha francês, tinha uma menina paquistanesa. Esqueci, acho que ela era paquistanesa. E o que unia todo mundo ali era o idioma, sabe? Então, se você ficar em hostel, né, que é um tipo de hospedagem de baixo custo, que você divide o quarto, a galera que é mochileira, que é o estilo de viagem que eu gosto, você encontra muito gringo, porque muitas vezes o brasileiro ele quer essa coisa da pousada, do hotel, né, do mais conforto. Só que a galera de fora, a galera quer compartilhar quarto, eles querem conversar com você, eles querem, né, ter essa troca. Então você conhece francês, holandês, gente de vários lugares, gente nova, que quer aprender mesmo, que quer te abraçar, que tá passeando aqui e que você vai fazer amizade. Então essa questão da viagem, você agrega conhecimento, você consegue praticar idioma, seja o inglês, ou o francês, ou o espanhol, porque tem muito argentino aqui no Brasil, né? Você vai ali para Búzios, você já vê muito argentino. Muito. E aqui no Brasil, essa questão do deslocamento, né, surgiu para mim pela minha vontade de querer me deslocar. Eu já morei em cidade pequena, em Minas, e não tinha nada para fazer na cidade. Então você tem que ir para outro lugar, para outra cidade, na verdade, para ver um show, para ter entretenimento, além da pracinha, sabe? Que toda cidade pequena tem uma pracinha, que fica uma galera, e é aquilo ali. Um roreto. Então, sempre tem. Então, essa questão do deslocamento, para a galera do Rio, pode parecer algo não tão comum. Mas se você sair do Rio de Janeiro, que é muito pequenininho, se a gente comparar o nosso país, a galera que mora no interior, em outros lugares, a galera se desloca muito. Né? Então, se você souber o idioma, você consegue se deslocar e conversar com pessoas de outros lugares. Então, por isso que eu gosto tanto de viajar. É um aprendizado. E aí, essa coisa que você fala do deslocamento, né? Dá pra gente pensar, de modo geral, você falou assim, do Rio de Janeiro, mas se a gente pensar na própria cidade do Rio, a gente, ou no nosso local, né? Quando a gente está na periferia da cidade, a gente já tem a necessidade de deslocamento. Que é uma necessidade de deslocamento se você quiser ir ao cinema, você vai precisar se deslocar para o centro ou para a zona sul do Rio de Janeiro. Se você morar na Baixada Fluminense, as opções de lazer, de cultura, não vão estar ali ao seu redor. E essa é uma questão que eu tinha muito, assim. Eu aprendi a andar na cidade desde muito pequena. Porque nem estudar, eu estudava perto de casa. Eu estudava longe, eu morava em Pilares e estudava no Rio Comprido. Então, assim, era longe. Eram 2 condições. E é isso, né? Você aprende... O sentido de deslocamento já está aqui, inclusive, né? Para quem está na região metropolitana, sei lá, se o cara mora em Niterói, ele precisa trabalhar no Rio, né? Se quem é de São Gonçalo e a relação que a galera de São Gonçalo faz para chegar em Niterói para trabalhar, isso é muito bizarro. Sim, e quem é de fora pensa assim, você é do Rio, não precisa ser nem da cidade, do estado, você vive na praia. Gente, o rolê que é para ir à praia. Exatamente. Sabe? Não é um deslocamento real. Você pega um ônibus, um metrô, não sei o quê, para chegar na praia, né? Então, realmente, a gente se desloca muito dentro do Rio de Janeiro mesmo. Sim, sim. E
por último, mas não menos importante, queria reiterar para todo mundo aqui, aos ao vivos e quem estiver acompanhando essa live depois que ela vai ficar gravada aqui no nosso Instagram, para seguir o @Dandarix. Valeu muito essa conversa, porque lá ela também fala sobre viagens, né? E acho que tem uma temática muito específica nessa questão das viagens, que é o fato de você ser uma mulher que viaja sozinha. Acho que assim, né? Acho que também dá para falar sobre o fato de ser uma mulher negra, mas vamos ficar nessas primeiras duas camadas, né? Você é uma mulher que viaja sozinha. Eu acho que a coisa que você mais deve ouvir é que você tem coragem para viajar, né? Verdade. A segunda é que eu sou maluca. A primeira é que eu tenho coragem. A segunda eu sou maluca. Porque o mundo... E isso já diz muito, né? Quando as pessoas falam, você tem muita coragem de viajar sozinha. Se fosse um homem... Porque, e não é algo, não é um achismo, né? Que como eu encontro outros viajantes solos também, né? Tanto mulheres, mas muitos homens, eles são aventureiros, né? Eles estão vivendo, Exato. né? Desbravadores, estão conhecendo o mundo. Agora eu sou corajosa, porque uma mulher para viajar sozinha tem que ter coragem. O homem, ele tá numa aventura, né? Então, já deixa aí, não é nem implícito, explícito, que o mundo é muito mais perigoso para mim. É muito mais perigoso para mim. Né? E aí, quando eu falo, eu fico em hostel, que é um quarto compartilhado, meu Deus do céu, tem homem no quarto? Tem. Tem homem no quarto. Agora, se você perguntar para um homem, tem mulher no quarto? Ele vai, não tem mulher no quarto. Sabe? A reação é diferente. É diferente. Então, eu ouço muito que é coragem. Acho mesmo que é coragem, porque o mundo é mais difícil pra gente, é mais desafiador, mais perigoso. Mas eu acho que a gente não pode se intimidar, né? A gente não pode deixar de viver, a gente não pode sucumbir a esses problemas. É necessário ter sabedoria, fazer estratégias, avisar os amigos. Às vezes eu esqueço e levo esporros absurdos. Claro. Tem que ter código com a galera pra ver se tá acontecendo alguma coisa. Tem que fazer história no Instagram, tipo, você sumiu ontem, você morreu, o que aconteceu? Perdeu o celular, foi roubada, tenho certeza. Às vezes só acabou a bateria, é muito real, tipo, cadê você? Então a gente precisa usar algumas estratégias. A rede social, né? Eu acabei de falar agora, fazer um story para dizer, eu tô aqui, de fato, é uma maneira de segurança, mas sem indicar muito especificamente onde você está também, né? É falar que ele tô vivo. Então existem estratégias. E é possível. Eu acho que a gente tem que ir, tem que fazer mesmo. A gente não pode sucumbir a isso, não, porque o mundo é nosso. Que é isso? Com certeza. E se ainda não é totalmente, quando ele for, vai ser muito melhor. Com certeza. É isso. Então, Dandara, eu queria agradecer pela sua coragem, pela sua lição de encorajamento e também para você pelas suas dicas de inglês. A Juliana está aqui falando que você faz parte de você tem um grupo de amigos no Instagram que vai fazer trilha, né? E aí precisa se comunicar com as pessoas e todo mundo fica te acompanhando. Gente, estou entrando na trilha, eu vou ficar sem sinal. Se eu não mandar mensagem até tal horário, estranho. É isso mesmo, faço grupo. Então, é isso. Queria te agradecer pela sua coragem, pelas suas lições de encorajamento, pelas suas dicas de inglês, pelas suas fotos que são belíssimas. Pedir para você mesmo agora falar para a galera olhar lá o seu perfil, porque tem vaga para a turma de inglês em abril e também tem dicas incríveis de viagem, não é isso? Tem lá, a gente ainda tem vaga, eu ainda tem vaga lá para inglês, para UERJ. As aulas tecnicamente começam segunda-feira, então dá uma olhada lá. Opa, corre aí, galera. Porque a prova é em maio, né? Então não dá pra gente brincar muito, porque a gente só tem abril agora.
Isso. Conversação também, dou aula particular, se alguém precisar. Normalmente final da tarde ou noite, porque durante o dia eu estou Uhum. mais, né, com os meus alunos da rede pública. Estou com um projeto chamado Viagem, mas no momento estamos numa pandemia, então não está dando para a gente fazer muita graça. Então eu Uhum. tenho um projeto fotográfico chamado Retratos Negros. E aí eu tento refazer algumas fotos de pessoas Uhum. negras que me inspiram, que fizeram história, enfim. Sim. E aí tem o especial de Páscoa lá rolando, né? Opa, Tem uma negada lá e eu vou manter esse projeto por um tempinho agora. que Porque bom. não sei se é um. Enfim, incentivar a viagem nesse momento atual é um assunto delicado, É, né? talvez as Então, pessoas não entendam que é para depois, né? isso, né? E eu normalmente quando eu viajo eu me isolo mais, eu sou mais do mato, eu gosto Uhum. desses ambientes, mas também não posso levar vírus para os outros, né? Pra, pra galera lá do É, interior. Então tem um projeto isso. rolando lá, quem quiser dar uma olhada. E é isso. Muito obrigada, muito mesmo. Obrigada por tudo que você faz, pelo seu tempo aqui, pela sua disposição, pela paciência com a internet. E é isso. Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Seu da Juliana. Boa Páscoa, viu? Um beijo. Obrigada por ter aceitado conversar com a gente. Ah, nada. Boa Páscoa. Tchau, gente. Um beijo. Beijo da Andara. Beijo para todo mundo que está aí assistindo a gente até agora. Valeu. Ah, obrigada, gente. Tchau, tchau.